Conosco nessa manhã, nosso querido pastor Lincoln, nosso pastor lá de Guaratuba, coopera na obra do Senhor. E é a primeira vez que o senhor está pregando, né? Glória a Deus. E hoje nós vamos receber o nosso pastor, acompanhado da sua esposa, seu filhinho, também um casal de amigos ali. E o pastor vai ministrar a palavra de Deus para nossos corações. Amém, irmãos? Abençoe, pastor. Deixa Deus te usar. Obrigado, pastor. Amém. Pai do Senhor, igreja, bom dia. Amém? Eu não estou acostumado com frio. Para vocês não está frio aqui, né? Mas para mim está friozinho. Lá no litoral não é frio assim. Mas vamos, sem delongas, vamos abrir a nossa Bíblia, Palavra de Deus. Em Números. Números capítulo 13. Os 12 espias. Queridos, de antemão agora já quero agradecer a todos aqui. Chegamos bem cedo aqui e logo chegou o diácono, o irmão Valdivino, nos recebeu muito bem. Depois a pastora Márcia chegou, nos recebeu muito bem. Os outros obreiros ali fizeram um cafezinho, minha família tomou um cafezinho ali. E cada hora vinha um, pastor, vai tomar um cafezinho, pastor, vai tomar um cafezinho. Então, queridos, vocês são muito queridos, abençoados por Deus. Quero agradecer a recepção. Pastor Edilson aqui, o pastorzão que está sempre aí com a gente, orando. Pastora Márcia, pastor Cláudio, que saiu lá de Itapuá para vir aqui, né, nos ajudar a igreja aqui do Porto de Cristo. Está sempre aí. Itapuá é bem longe daqui. Estava ontem na vigília e hoje cedo está aqui. Outros irmãos daqui de Curitiba estavam na vigília também, estão aqui. Depois chegou o pastor Cunha aí, me recebeu muito bem também. Então, fica aí. Se eu não falei algum nome, me perdoem, mas todos vocês me trataram muito bem. Amém? Vamos ler aqui. Números, capítulo 13, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens à terra de Canaã, para reconhecimento, a qual eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a palavra do Senhor, e todos aqueles varões eram homens principais dos filhos de Israel. Os nomes deles, quais estes? Vamos pular os nomes. Vamos para o versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e lhes disse: subam por aqui para o sul e subam a montanha, e observem como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou débil, se pouco ou muito, e como é a terra habitada, se é boa ou má, e como são as cidades habitadas, se em tendas ou em fortaleza, e como é o terreno, se é fértil ou fraco, se nele há árvores ou não, e vos esforceis, e tomai do fruto da terra. E o tempo era o tempo das uvas, principais uvas. Vamos aqui pular agora, vamos para o 26. E andaram e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram a resposta a eles e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra. Lembra que lá em cima era a uva. E lhe constaram e disseram: nós chegamos à terra a qual nos enviaste, e verdadeiramente dela mana leite e mel, e este é o fruto dela. Mas o povo que habita naquela terra é forte, e as cidades muito grandes e fortificadas, e também vimos ali os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto ao mar e à ribeira do Jordão.
Então Caleb, preste atenção nesse versículo. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Eia, subamos logo e a possuiremos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Até aqui, queridos. Vamos logo até aqui. O 33, vamos pular, vamos para o 33. Também vimos ali gigantes, filho de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos nós, a nosso parecer, como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. Até aqui, queridos. Depois vou ler mais um pouquinho aqui para frente, e vou explicar aqui. Podemos assentar. Queridos, o Senhor Deus, Ele pediu para fazer um relato, para ir espiar a terra prometida, que Deus havia prometido. Eles saíram do Egito, estavam indo para Canaã, a terra prometida. O que era para ser uma viagem curta, durou 40 anos. Esses espias, 12 espias, eles foram à terra. O pessoal habitava na montanha, nos ribeiros, perto do mar. Eles habitavam, e era uma cidade forte, fortificada. E ali eles foram espiar. O Senhor pegou um de cada tribo, e eram príncipes. E eles foram até lá. Eles ficaram 40 dias espiando a terra. Ficaram escondidos, espiando, e ali viram frutos grandes, frutos gigantes, né? Frutos, e trouxeram para mostrar, após os 40 dias, eles vieram e trouxeram um cacho de uva, tiveram que colocar numa vareta, ali num pedaço de pau, colocar no ombro de um, no ombro do outro, para trazer. Os frutos eram muito grandes. E trouxeram o relatório a Moisés. E aqui foram dar o relatório a Moisés, junto à congregação, junto ao povo. E falaram: realmente tem tudo isso, uma terra que emana leite e mel. O que Deus falou para aquele povo? Vou tirar vocês do Egito, vou levar para uma terra que emana leite e mel. Amém? Porém, os fracassados, os covardes, não creram na palavra de Deus, não creram, não confiaram. E chegando lá, eles falaram, foram fazer o relato. Mas também tem gigantes, tem os amalequitas, tem os descendentes de gigantes, tem homens muito grandes, que nós somos vistos aos olhos deles como gafanhotos. E eles vão nos esmagar aí como formigas, se tentarmos entrar lá. Como que nós vamos tomar essa terra? Como que nós vamos fazer? Aí, Caleb, só 2 valentes dos 12, Josué e Caleb. Caleb, aqui no versículo 30, ele diz aqui, no versículo 30, vamos ler novamente. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Eia, subamos logo e a possuiremos em herança, porque certamente poderemos conquistá-la. Ele quis dizer, não dê bola para o problema. O Senhor Deus, Ele falou que nós vamos conquistar a terra prometida. Não importa o gigante, não importa o problema que você tem na sua vida, não importa. Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Mas como que o Senhor vai fazer? Isso não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós analisarmos como que Deus vai fazer. Se Deus falou que vai fazer, queridos, nem que você tenha que atravessar um rio que não tem ponte, e o teu objetivo está do outro lado, e você fala assim, nem que eu tenha que construir uma ponte aqui, eu quebro um galho de árvore, faço alguma coisa, eu vou passar esse rio, eu vou passar esse rio, porque o Senhor falou que o meu objetivo está lá, Ele falou que eu vou chegar lá, eu não sei como que eu vou chegar, mas eu vou chegar. Aí o Senhor pega essa tua confiança, pega essa tua atitude, e Ele vai te levar lá do outro lado. Como? Não importa. Você só tem que confiar. E aqui, quando Caleb falou isso, logo aqui depois, aqui no capítulo 14, no versículo 6. Agora, se quiser colocar lá, querido, capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jofoné, que eram dos que tinham espiado a terra, rasgaram as suas vestes
Eles rasgaram as vestes porque o povo, os 10 espias, estavam reclamando. E eles não aguentaram ver esse absurdo deles reclamando, sendo que Deus prometeu a terra prometida. Rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra por onde passamos para espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos porá nessa terra e nos-la entregará, terra que mana leite e mel. Desde que não sejais rebeldes contra o Senhor, nem temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. O seu amparo se retirou deles, e conosco está o Senhor, não os temais. Eles falando, não temais, falando para os espias, para as congregações, para os 10 fracassados lá, dizendo, não temais, o Senhor disse que é conosco, Ele vai nos dar. Então toda a multidão, no 10, então toda a multidão falou em apedrejá-los com pedras. Queridos, toda a multidão falou em apedrejá-los com pedras, porque eles creram na palavra de Deus, porque Josué e Caleb creram na palavra de Deus, e aqueles fracassados não creram, duvidaram. Aí no versículo mais à frente aqui, o Senhor, eles falaram em apedrejar, o Senhor baixou a glória do Senhor lá e impediu que eles o apedrejassem. O Senhor teve que intervir para que Josué e Caleb não fossem apedrejados. Por quê? Por confiar no Senhor. Muitas vezes, queridos, aqui agora começamos a entrar na palavra que o Senhor tem para mim e tem para ti. Muitas vezes o Senhor fala algo para você e você está lá na tua casa sozinho. Você está até entre irmãos na igreja e você fala, o Senhor vai fazer assim, assim, assado comigo. Ok? Que o Senhor vai fazer? Olha a tua vida, rapaz. Olha a tua vida, meu irmão. Como que você está? Olha aí como é que você está vivendo. Você acha que você vai ser alguém na vida? Você acha que você vai vencer esse problema aí? As pessoas duvidam. Como que você vai fazer? Você não está vendo o gigante que está na tua frente aí? Você não está vendo o tamanho da barreira que está na tua frente? Você não está vendo o tamanho do obstáculo que está aí? Aquelas pessoas que estão por trás desses obstáculos aí são muito maior que você. São pessoas influentes, são políticos, são pessoas que estão em influência na sociedade. E você, um coitadinho aí, você está achando que Deus vai fazer alguma coisa para você? Como sempre diz o pastor, que você pensa que é? Você está lá o último aí da fila do pão, está se achando alguma coisa? Mas você não está se achando, você está confiando na palavra de Deus, que Deus disse para você que você vai vencer, e você vai vencer, e você não dá ouvido a essas pessoas, você não dá ouvido, porque essas pessoas, elas querem te apedrejar, não fisicamente, mas te apedrejam com palavras torpes, com palavras negativas, e muitas vezes você deixa, alguém pode deixar, se você deixar entrar no teu coração, já era, porque aí você vai começar a murmurar. Deus falou para você, e olha aqui, nós vamos falar sobre murmuração. Esse povo começou a murmurar contra Deus, e mais no texto à frente, Deus chama Moisés e falou que ia matar todos eles, que estavam murmurando contra Deus e reclamando, e os corpos deles iam cair no deserto. Moisés, ele interviu pelo povo e falou, Senhor, não faça isso, Senhor. Não faça isso, tenha piedade, tenha misericórdia desse povo, tenha misericórdia deles. E o Senhor, por amor a Moisés, falou, eu não vou fazer nada. Mas eles não vão ver a terra prometida. Não vão ver a terra prometida. Os filhos de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida, só os filhos deles. E 40 dias os espias ficaram na terra, em Canaã, espiando a terra. E o Senhor falou assim, 40 dias, cada um dia será um ano, considerado como um ano. Então vão ficar 40 anos rodando no deserto, até entrar, porque eles vão morrer no deserto. E os filhos deles é que vão entrar na terra prometida. E dito e feito, e Josué e Caleb que foram fiéis a Deus. E o nosso pastor Sandro já pregou essa palavra sobre Moisés. E Moisés, por ter batido na rocha, bem textos antes aqui,
Ele bateu com raiva na rocha que vertia água, a rocha simbolizava Jesus Cristo. Aí Moisés não adentrou a terra prometida. O Senhor mostrou, tá vendo essa terra? Mas você não vai entrar. E o Senhor recolheu Moisés. E aquele povo viram, mas não entraram na terra prometida. Então, queridos, se você quer entrar na terra prometida, a terra que emana leite e mel, se você quer ter vitória na sua vida, não reclama. Porque uma das coisas que Deus mais detesta no ser humano é o orgulho, é a murmuração. Quando você duvida de Deus, quando Deus fala, eu vou fazer, e você fala assim. E você mesmo, às vezes nem tem pessoas que falam contigo, mas você mesmo fica pensando, ei, mas como que Deus vai fazer isso na minha vida? Como que Deus vai falar comigo? Como que Deus vai agir na minha vida? Não estou vendo meios para Deus fazer isso. A nossa função é só confiar em Deus. Há umas 2 semanas atrás, eu recebi uma palavra vinda lá do Rio Grande do Sul. E o Senhor, eu estava meio preocupado com algumas coisas. E eu estou numa transição, queridos. Eu sou bancário, eu tenho meu trabalho, e eu estou numa transição de pastorado. Faz uns 10 anos que eu sou pastor, mas trabalho e pregando. O Senhor quer me tirar. Então, eu estou numa transição e você fica um pouco, às vezes, meio aflito, e eu tento deixar essa ansiedade de lado. Até o pastor brincou comigo ontem, falou comigo, o pastor Sandro, ei, mas você é ansioso, hein, pastor Lincoln? Então a gente tenta, mas não é fácil, a gente tenta e pede a Deus, é Deus que nos conforta, é Deus que fala conosco. Então, queridos, muitas vezes você está numa dificuldade e você tem que confiar em Deus. E qual foi a palavra que veio para mim? Do nada. Eu estava lá no meu trabalho, recebi um áudio e o Senhor falando em profecia comigo, não ande ansioso, tão somente creia e confie em mim. Eu sou o teu Deus, confia em mim, eu só quero que você confie em mim, você não vai fazer nada, só confia. Aleluia! Glória a Deus. Então o Senhor está pedindo para ti, ei, só confia em mim, confia no que eu falei para você e eu vou fazer. Nós, seres humanos, nós temos costume de pensar, ei, mas como é que Deus vai fazer isso? Eu estou precisando de um dinheiro muito grande para pagar uma dívida. Eu não tenho, como é que eu vou fazer? Não tem nem limite para fazer empréstimo. De repente você pode estar pensando assim. Quem está nos assistindo, vai nos assistir pela internet também, pode estar pensando assim, não tem como. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E nós já temos relatos aqui, pastor, se não me engano, viu o pastor Sandro falando isso. Tinha pessoas que deviam ir R$1 milhão e Deus foi lá e abençoou. A pessoa nem sabe como pagou aquela dívida, mas ela pagou, porque Deus proveu. Deus pode levantar alguém que te dê uma oferta. Deus pode enviar provedores. Como o pastor pregou ontem mesmo, aquela mulher que queria comprar uma máquina de costura e queria costurar e fazer, houve provedor para ela, o pastor proveu financeiramente para ela, e ela está trabalhando com fartura e abundância, porque ela confiou em Deus. Ela confiou. E você, queridos, creia no Senhor. O Senhor detesta murmurador. Tem gente que murmura tudo. Porque o prefeito, o governador, minha vida não vai para frente porque o prefeito, porque o governador, porque o presidente está fazendo isso, fazendo aquilo. Outros, não tem nada a ver, queridos. Se você confiar em Deus e Deus prometeu para você, Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu a cura para você e você confiar nele, Ele vai te curar no momento certo. Se Deus prometeu que a tua casa será liberta, eu profetizo na tua vida, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua casa vai servir ao Senhor. No momento certo, Ele está trabalhando. Deus é o Deus que trabalha. Ele não trabalha, o inimigo, ele trabalha de uma vez só, ele vai lá e pá. Só que tudo dá errado depois. O Senhor, Ele trabalha muitas vezes aos poucos. E o Senhor, Ele faz com que você mesmo, alguém da tua família, teu filho, teu esposo, tua esposa,
se conscientize que ele precisa de Deus. O Espírito Santo, ele trabalha na mente, no coração. Ele faz. Você quer que teu filho se converta? Você está orando. O Espírito Santo vai trabalhando. Às vezes ele coloca situações de perigo que ele não vai encontrar saída. Ele vai falar, poxa, bem que meu pai e minha mãe falou isso, eu vou orar para Deus, eu estou em apuros. E ele vai se lembrar, porque o Espírito Santo vai fazer ele se lembrar, porque você intercede pelo seu filho. Eu quero dizer uma coisa, quando eu morava em Cascavel, há muito tempo atrás, e eu tinha um colega não, eu trabalhava com lanche, fazia entrega de lanches, onde ele trabalhava, e ele estava indo para o caminho, ele estava fazendo trabalhos, se preparando para ser pai de santo. Ele tinha feito uns banhos lá, e eu conversava com ele, pregava o evangelho para ele, e ele contava para mim sobre o que acontecia lá no meio. E ele já tinha a visão aberta, fazia tempo, só que a mãe dele era crente, há muitos anos. E ele falava para mim, não adianta você pregar para mim, quando eu chego em casa à noite, eu vou lá no quarto, minha mãe está de joelho olhando para mim. Ela está orando para mim. E eu já falei, mãe, não adianta a senhora orar para mim. Eu não quero ser crente, mãe, eu quero. Ele queria ser pai de santo. E ele falou para mim que sempre descia uma bombagira e entrava nele. Às vezes chegava à noite e tinha uns outros espíritos imundos que queriam adentrar nele. Ele falou, eu não deixo. Ele falava, só pombagira que entrava nele. Ele dizia. E era uma briga. E aqueles outros espíritos imundos falavam para ele assim, sabe por quê nós não te matamos? Porque tem uma luz que desce lá de cima e vem direto na sua cabeça, na sua fronte. Uma luz. Aí, quando ele falou isso, eu falei, é porque a tua mãe ora por ti. Então, queridos, você está intercedendo pelo seu filho. Você está intercedendo por alguém da tua casa. Alguma coisa vai acontecer com ele, mas o Senhor está guardando ele. Amém? E no momento certo, seu filho, a sua esposa, o seu esposo, alguém da tua família, da tua casa vai se converter, porque você confia em Deus, você está orando para isso. Agora, você não pode colocar na sua mente e falar, mas não, será que ele vai? Será para Deus? Cai fora. Já não serve. Você tem que confiar, mesmo que demore. Eu ouvi uma palavra do pastor Sandro, acho que foi no Manhã com Deus essa semana, e ele falou que tem bênçãos, as bênçãos dele, então vem de navio, né? E há uns 30 anos atrás, ele teve uma profecia, alguém falou para ele, a tua bênção vem de navio. O que ele quis dizer com isso? Que quando a tua bênção chega de avião, você faz uma encomenda lá, né? Na Shopee ou Mercado Livre, vem de avião, chega uma caixinha, algo pequeno. E quando vem de navio, não é demorado? No navio não vem aquele cargueiro, aquele container, vem até carro no navio. Então, as obras, se você quer uma bênção grande de Deus, ela vai vir de navio. E as bênçãos grandes de Deus, elas demoram para chegar muitas vezes. Ela não chega do dia para a noite. Bênçãos pequenininhas, porque Deus trabalha. Enquanto você dorme, Deus está trabalhando por mim, por você. A gente só tem que confiar em Deus, querido. Então, se você quer ser um vencedor, se você quer andar de vitória em vitória, em Cristo Jesus, você tem que confiar em Deus. Tem um livro que eu escrevi há muito tempo atrás, era um livro de motivação em vendas, e coloquei no Amazon para vender, mas esse aqui não é, já retirei, não é objetivo. E eu coloquei esta frase: você nasceu para vencer e andar de vitória em vitória em Cristo Jesus. Amém? Só que muitas pessoas falam assim, não, mas essa frase está errada. Porque no mundo você tem aflição, você passa por problemas, você não anda só de vitória em vitória. Mas eu vou dizer para você que essa frase está certa e foi Deus que me deu. Por quê? Por que você nasceu para vencer e andar de vitória em vitória? Hoje, porque as pessoas imaginam, e eu também imaginava antigamente, que andar de vitória em vitória é só você ter um carrão do ano, é você ter uma casa nova, é você poder ir no restaurante a hora que você quiser, é você poder fazer uma viagem
Não é só isso, queridos. Muitas vezes você não tem dinheiro para ir num restaurante. Você não tem dinheiro para fazer uma viagem dos seus sonhos. Mas você está andando de vitória em vitória porque você confia em Deus. Você confia que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós, morreu por mim, por você, na cruz do Calvário, para que hoje nós tivéssemos nossos pecados perdoados. Jesus ressuscitou ao terceiro dia para fazer de mim e de você mais que vencedores. Simplesmente pelo fato de nós confiarmos nele, entregarmos a nossa vida a ele, por andarmos na presença dele, nós somos vencedores, queridos. Com carro novo, sem carro novo, com casa nova, sem casa nova. O importante é a nossa salvação, queridos. Nós recebemos a coroa da nossa salvação, que um dia o Senhor irá nos entregar. Tem muitas pessoas que são abençoadas. Você sabia? Tem pessoas, o dia que eu comprei o meu segundo carro novo, eu cheguei e era o carro praticamente que eu queria, e eu falei para o Senhor, estava na cozinha lavando louça, e eu falei: Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu esse carro, porque baixaram o preço para mim, baixaram o preço, me deram um monte de coisa do carro, ainda saí com PVA pago, licenciamento e um monte de coisa no carro. E eu orando para o Senhor, lavando louça um dia de noite. Na primeira semana que eu comprei: Senhor, obrigado que o Senhor me deu esse carro. O Espírito Santo falou comigo: ei, mas isto não é a salvação. Queridos, muitas vezes a gente pensa que porque estamos sendo abençoados, o Senhor deu um carro novo para nós, deu uma casa nova, deu uma terra, deu um sítio, deu algo que você queria, e a gente pensa: bom, é porque eu estou bem com Deus, né? Tô bem, tô salvo, ó. Se Deus me deu, porque Ele está contente comigo, e eu estou salvo. E o Senhor falou para mim: mas isto não é a salvação. O que o Senhor disse? Cuide da sua salvação, que o resto cuido eu. Eu te presenteio, eu te abençoo. Queridos, nós estamos numa igreja, num ministério, que a prosperidade, ela impera aqui. Nosso pastor Sandro, ele lutou muito, passou aí 20 anos orando, jejuando, se consagrando. Ele não tinha, muitas vezes, eu vi ele falando, pregando isso, comprava uma marmita para ele, para a filha, para a esposa, mas nunca pediu nada para ninguém, ele sempre confiou em Deus. Então, querido, essa palavra, ela vem de encontro com o que eu tenho passado na minha vida, do que o pastor Sandro, que é o nosso líder aqui, passou na vida dele, do que esse ministério, ele passou, ele nunca pediu nada para ninguém. Eu já aprendi muitos anos atrás, se eu precisar de alguma coisa, eu tenho que correr para quem? Para Deus. Se eu preciso de dinheiro, eu vou para Deus, não vou te pedir emprestado. Se eu preciso de algo, eu vou para Deus. E Deus toca na vida de alguém, Ele vai me abençoar. Assim como um dia eu pedi uma promoção para Deus, passou um tempo, quando eu menos esperava, quando você menos espera, a bênção chega. A promoção chegou do dia para a noite para mim. Porque eu pedi para Deus. Eu não pedi lá pro fulano: ei, me coloca no cargo. Ei, me dá esse cargo aqui. Não pedi. E eu vejo muita gente pedir. Muita gente porque acha que é amigo. Ei, dá esse cargo aí para mim. Faz isso para mim. Eu pedi para Deus e Deus me abençoou. Então aprenda, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, aprenda aquilo que você precisa. Aprenda a pedir para Deus. É Deus que vai fazer na minha vida. É Deus que vai fazer na sua vida. Não é o homem. Se você precisa de algo, peça para Deus. E o pastor Sandro, ontem, que mensagem maravilhosa que ele trouxe ontem à noite. E você que não assistiu, chegue na sua casa, pode assistir. A mensagem de ontem foi uma bênção. E ontem à noite ele falava sobre isso. Que Deus tocou no coração dele. Acho que foi até aqui em Curitiba. Para dar um valor para 3 pessoas. Ele estava aí e Deus falou: dá um valor para ela, essa pessoa. Ele chegou e colocou no bolso, na mão da pessoa lá e falou: isso aqui é para você. Aí o Senhor falou assim: tem mais 2 pessoas. Aí ele foi embora, esqueceu de dar, e não tinha trazido mais dinheiro. Aí ele chegou, pegou o dinheiro da casa dele, e não era dinheiro pouco, era dinheiro bastante. E
o Senhor chegou e entregou para outra pessoa, ele deu para outra pessoa. E na outra semana, um outro valor grande também, ele deu na mão de outra pessoa. Para 3 pessoas, Deus tocou no coração dele. Essas pessoas provavelmente estavam precisando para pagar alguma conta, ou para comida em casa, ou para fazer alguma coisa. Essas pessoas não pediram nada para ninguém. Essas pessoas não pediram para o pastor Sandro, não pediram para ninguém aqui. Essas pessoas, certamente, se Deus tocou na vida do pastor Sandro para entregar para elas, é porque elas conversaram com Deus. Elas pediram a Deus. E Deus usou o servo dele, o filho dele, para abençoar. Então é assim na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, querido. Creia em Deus, confie em Deus, que você vai andar de vitória em vitória em Cristo Jesus. Andar de vitória em vitória em Cristo Jesus é você saber passar pelo seu problema, pela luta e dificuldade que você está passando. Talvez você está aqui e está tudo bem. Mas talvez você esteja numa dificuldade, numa luta, e você não sabe como vai sair. Se você confiar em Deus, você está andando de vitória em vitória, porque você não vai passar a vida toda no teu problema. Eu quero contar um testemunho rapidamente que bate nisso aqui, que o Espírito Santo está comentando conosco. Eu estava lá no meu trabalho há muito tempo atrás, mas deve fazer o quê? Foi 2019, um pouquinho antes da pandemia aqui no Brasil de 2020. 2019, eu estava no meu trabalho, chegou a notícia e um setor que eu gostava muito, de repente chegou a notícia, cheguei para trabalhar de manhã, você vai trabalhar a partir de hoje no setor tal. Aquilo me deu um desânimo. Eu trabalhei um dia naquele setor. Aí fui subir. Que tristeza, queridos. Que tristeza. Um setor que eu não gostava. Aí comecei a trabalhar. Chegou no final do dia, eu falei, eu vou sumir daqui. Eu vou pedir transferência. Chegou no final do dia, eu já estava olhando no computador, que o banco que eu trabalho tem no Brasil todo. Aí eu falei, vou olhar as cidades que tem. Aí a primeira estado que eu fui olhar foi Rio Grande do Sul. Minha esposa do Rio Grande do Sul, eu falei, vamos lá perto da sogra. Aí, olhei São Paulo também, onde que ali mora a minha mãe, a minha irmã, no litoral de São Paulo. Olhei esses 2 estados. Aí vi algumas cidades lá e fiquei pensando, será que vou me cadastrar aqui? Não vou. Vou pedir transferência? Não vou. E cheguei em casa, deitei no sofá. Uma depressão, querido. Me deu uma depressão, uma angústia no peito. E eu deitado lá, todo deprimido, e eu pensando, não, tem que sair. De repente, como se tivesse visto ali na frente o diabo dando risada de mim. Eu senti uns arrepios. Eu dei um pulo do sofá, e falei, em nome de Jesus, te repreendo, espírito imundo. Sai da minha casa, sai do meu lar, sai do meu trabalho. Você que fez isso agora, você está dando risada de mim. Em nome de Jesus, vai lá no meu trabalho, eu te dou a ordem agora. Vai lá e desfaça tudo o que você fez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te repreendo. No dia seguinte, cheguei para trabalhar. Quando cheguei cedo também. Não deu certo, volta para o teu setor. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado em Cristo Jesus. E se o pastor Santos sempre fala aqui, repreenda. Ele orou ontem e falou que estava chegando um vento, um redemoinho muito grande na casa dele. E o Senhor falou para ele, repreenda o vento. E o vento fez a volta, foi embora. Então, queridos, se eu tivesse com aquela depressão e ficado lá, não orado, ou tivesse depois me ajoelhado, Senhor, faça isso para mim, Senhor. Senhor, me ajuda, Senhor. Tem coisas, querido, que se você pedir para Deus, Deus não vai fazer. Porque Deus deu autoridade para mim e para você, no nome de Jesus. O Senhor Jesus, quando ressuscitou ao 3º dia, eis que vos dou autoridade em meu nome. Vocês pedirão o que quiserem. No meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Tem coisas que você não vai fazer, Senhor, cura eu desse câncer, Senhor, cura eu desse mal, Senhor, cura eu dessa dor de cabeça. O Senhor falou, eu te dei autoridade. Aí você fala, dor de cabeça, em nome de Jesus, sai. Câncer, te repreendo em nome de Jesus, sai. E ele sai. Aí o Senhor vai agir. Quando você faz assim, o Senhor se agrada, porque é a ordem que ele te deu para você fazer. Aí ele se agrada
E ele fala, quando você fala em nome de Jesus, sai, ele já tirou. Amém? Outra coisa, queridos, outra experiência que o Senhor me deu já muitos anos atrás, o Senhor me deu um dom de cura também, há muitos anos atrás, e o Senhor me ensinou o seguinte: eu tinha uma rinite, ele me coçava o nariz e o céu da boca, todo dia, quando eu morava em Cascavel. E lá passava um caminhão perto assim, eu morava perto, onde passava, tinha uma avenida, passava muito caminhão. Aquela fumaça que sai do caminhão, aquele gás carbônico, eu andava na rua assim. Aí entrava no meu nariz, coçava. Aí quando eu amanhecia cedo, aquilo coçava meu nariz, mas coçava o céu da boca, e eu chupava a pastilha para evitar. E se passasse o dedo no céu da boca, aí coçava mais ainda. Eu comprava uma pastilha para sair aquela coceira. E eu não aguentava mais. E logo comecei a orar por cura, por mim mesmo. O Senhor, orei, em nome de Jesus, rinite, sai. Aí no dia seguinte, acordava cedo, e aquela rinite, aquela coceira. Aí é como se eu pensava assim na mente: tá vendo, orei ontem à noite, não adiantou nada. E passei acho que mais de um mês orando assim. E no dia seguinte eu pensava: tá vendo essa coceira? Continua. Eu acho que eu estou fraco na fé. E eu jejuava bastante, orava bastante de madrugada. Eu pensei: não é possível, o que está acontecendo? Aí um dia o Senhor me deu um estalo. Aí li um livro, A Força Explosiva do Louvor. Eu falei: eu vou colocar em prática. Aí orei num domingo à noite, cheguei da igreja, num domingo à noite em casa orei e falei: em nome do Senhor Jesus Cristo, te repreendo, rinite, sai. E no dia seguinte, na segunda-feira, começou. Aí coçando. O pensamento quis vir. É como se o diabo estivesse falando: tá vendo, você orou, não aconteceu nada. Quando o pensamento veio, eu já falei: em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, porque ontem, eu lembro até o horário, ontem, 10h30 da noite, orei e o Senhor me curou. E continuei coçando e fui embora, fui trabalhar. No dia seguinte, na terça-feira, acordei, a coceira no céu da boca, forte, tal. Senhor, muito obrigado, porque domingo à noite, 10h30 da noite, orei e o Senhor me curou, em nome de Jesus. Na quarta-feira acordei, não tinha mais coceira. Até hoje. Amém? Então, queridos, é a tua fé. Muitas vezes o Senhor te cura e o sintoma continua. Mas o Senhor está restaurando você ainda. E você, na tua mente, fala: o pastor Edilson ali, o pastor Cunha orou por mim, não aconteceu nada. Aí, aquela dorzinha. Chegou em casa, até saiu na hora aqui, mas o diabo chega lá na tua casa, ele tenta colocar aquela dorzinha de novo, e você, pastor Edilson saiu, nem curou. E ainda você quer julgar o homem de Deus, que o homem de Deus que está fraco, que o homem de Deus que não vale nada, que o homem de Deus precisa jejuar mais, precisa orar mais, tá vendo? Você culpa o homem de Deus ainda, como o pessoal aqui estava fazendo. Pessoal, eles não confiavam em Deus. Aí o que você tem que fazer? Você chega em casa: Senhor, começou a dor, muito obrigado, pastor Edilson, pastor fulano de tal, pastor Cláudio orou por mim, e o Senhor curou. Eu estou curado em nome de Jesus. Quando você vai ver, aquela dor já sumiu. Amém? É algo que o Senhor está nos ensinando hoje. Então faça isso, querido. Confia no Senhor. Orou? Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor com ações de graça. Amém? É isso que nos ensina lá o apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos depositar totalmente a nossa confiança em Deus. Sabe por quê? O reino dos céus ele é tomado por esforço. Se você não se esforçar, querido, não pensa que tudo vai cair de mão beijada. Eu vou pedir oração lá para o pastor Sandro, para o pastor Cunha, pastor Cláudio, pastor Edilson, pastora Márcia, para os obreiros aqui. E você vai na dependência deles. Eles são homens de Deus, mas depende da tua fé. No final aqui, nós vamos orar aqui e Deus vai. Quem tiver doente, Deus vai curar. Quem tiver com dor, a dor vai sair. Mas creia. Você tem que crer.
Não adianta o profeta, o pastor, alguém orar por ti e você falar, quero ver mesmo se vai orar e vai sair. Não adianta, aí não vai sair. Não vai sair. Então você tem que crer, confiar em Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vai se preparando aí. Amém, queridos? O reino dos céus é tomado por esforço. Esforça-te. Não foi isso que Deus disse a Josué? Vamos ver o que Deus disse a Josué? Pastor, mais quantos minutos aí, pastor? Amém? Vamos ver rapidinho aqui, queridos, que depois eu quero orar. O Senhor já me avisou para orar por vocês, em nome de Jesus. Josué capítulo 1, eu só vou ler rapidinho aqui. Josué capítulo 1, depois que passou todo esse problema, Canaã, o Senhor pediu, Moisés morreu. E colocou no lugar de Moisés Josué. Então, Deus colocou Josué. Aqui, Josué 1, capítulo 3, diz assim: eu vos entrego, como o havia dito a Moisés, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, do deserto ao Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos ateus, até o grande mar, onde se põe o sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá fazer frente em todos os dias da sua vida. Ninguém poderá fazer frente, ninguém poderá te resistir em todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Te esforça e sê valente, porque tu farás a este povo possuir a terra, a qual jurei a seus pais que a daria a eles. E o Senhor repete aqui, tão somente esforça-te e sê muito valente, para cuidares em fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te mandou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas próspero em todas as coisas que empreenderes. Então, querido, ser forte, ser valente, ser corajoso, o Senhor está dizendo por ti. Esse problema que você está passando, essa situação, não é nada para Deus. Vá em frente, vá, que o Senhor é contigo. O Senhor é comigo, Ele é contigo. Não desfaleça. Aqui, Josué estava com um pouco de medo. O Senhor falou para ele, tão somente confia em mim. Se esforça. Então se esforça, que o Senhor vai te honrar. Sabe o que o Senhor já falou para mim? Cuida das minhas coisas. Que eu sou muito preocupado com a minha família. Cuida das minhas coisas, que da tua família cuido eu. Da tua família cuido eu. Da tua vida financeira, cuido eu. Da tua saúde, cuido eu. Eu estava com uma dor muito forte nas costas e estava sentindo inflamação, estava dor doendo. O pastor que esteve aqui, o Carlos Alberto, ele orou pelos obreiros lá em Guaratuba e o Senhor tomou ele e falou, ele colocou a mão na minha cabeça, falou as palavras de Deus que tinha para proferir para mim e falou assim, essa dor que você tem nas costas já há muito tempo, tiro hoje. E o Senhor, amanheci sem dor nenhuma, até hoje estou sem dor. Glória a Deus. Querido, nós oramos pelas pessoas, as pessoas são curadas, mas muitas vezes nós também temos. Se não me engano, não foi Ezequiel, não foi Elias, ou foi Elias. Orava pelas pessoas, as pessoas eram curadas. Deus fez muitas maravilhas e morreu doente. Então, queridos, muitas vezes, Eliseu morreu doente. Eliseu. Então, nós somos seres humanos. Então, às vezes, você pode pegar alguma coisa, outra, e Deus quer abençoar você através de uma oração de outra pessoa, assim como me abençoou. Amém? Então, querido, se esforce, tenha bom ânimo, que o Senhor é comigo, Ele é contigo, você vai vencer no nome do Senhor Jesus Cristo. E outra coisa, só para finalizar, não tenha medo. O pastor ainda pregou ontem sobre medo. Querido, o medo te paralisa. Quando o Senhor te mandar fazer uma coisa, faça. Quando o Senhor te mandar falar algo para alguém, fala. Não tenha medo. O medo te paralisa, o medo te faz regredir, o medo te
faz parar. O medo te faz perder a sua bênção. Porque você não confiou em Deus. Se o Senhor mandar fazer, faça. Vá em frente. Não tenha medo. Seja valente, seja corajoso, para que o Senhor fale assim: eita, esse aqui, irmão Tireles ali, meu amigo, Deus é contigo. Estou vendo vitória em você. Você é corajoso. Você tem me honrado. Você está passando por uma situação aí terrível. Ele não está, tá? Só estou citando. Você está passando por uma situação terrível, mas você está confiando em mim. Você está tranquilo. Se fosse outra pessoa, estava desesperada, mas você está tranquilo, confiante em mim. Você está confiando, então eu sou contigo, eu vou te honrar. Espera só mais um pouquinho. Aí ele esperou e a bênção veio. Amém? Quero orar por você, querido. Só deixa eu amarrar meu sapato aqui, que ele está me derrubando. Glória a Deus. Ao vivo tem imprevisto, né? Descer aqui, queridos. Queridos, eu quero orar por você. Em Lucas 10:10, o Senhor enviou 70 pessoas aí de casa em casa, em várias cidades. E o Senhor disse: quem te receber bem, ali você coma. O que te derem você coma e não reclame. Vai comer da comida deles, não reclame. E se te tratarem bem, ali você fica. Se tratarem mal, então bata a poeira dos seus pés e saia. E se eles te tratarem bem, ore pelos enfermos e eles serão curados. Orem para que sejam libertos e serão libertos. Então vocês me trataram bem aqui, vocês me receberam muito bem. E nós vamos fazer o que o Senhor Jesus pediu. Vamos orar por você. Você que está doente, tem alguém sentindo dor aí? A irmã? Mais alguém? A dor vai sair agora, confia em Deus, em nome de Jesus. Qual que é a doença que você tem? Se tem alguma enfermidade? Queridos, eu não sou o pastor Sandro. O pastor Sandro, eu admiro ele. Quando ele está orando, ele fala o nome de cada doença que eu nem sabia que existia. E os outros pastores aí também devem fazer o mesmo, né? Já estão treinados. Então, como eu não sei o nome de muita doença, de repente você tem uma doença e eu vou orar e não vou falar o nome. O que o Senhor me instruiu? Quando eu estiver orando, falar espírito de enfermidade, bata em retirada. Você vai falar, eu falar espírito de enfermidade, você fala espírito, o que você tem? Fibromialgia? Aí você fala teu nome. Espírito de leucemia, câncer no sangue? Fala o nome da enfermidade, da doença que você tenha. Amém? Mas antes, queridos, tem alguém que quer aceitar Jesus, que ouviu a palavra assim: pastor, eu estava triste, estava lá, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, já fui, eu quero retornar. Enquanto eu oro aqui, algum pastor, pastora vai estar orando por ti, para fazer a confissão de fé contigo. Tem alguém que quer retornar para os caminhos do Senhor? Ou, pela primeira vez que está aqui? Amém? Não tem ninguém? Glória a Deus, aleluia. Todos salvos, remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar, queridos? Se põe em pé, por gentileza. Os obreiros apostos, sempre estão apostos, né? Glória a Deus. Pai querido, Pai celestial, chegamos ao final deste culto, Pai. Oh, Deus de poder, o Senhor falou com cada um de nós, falou comigo, Pai. O Senhor falou com cada um aqui, eu tenho certeza. O Senhor nos ensinou a andarmos de vitória em vitória, e mesmo em meio aos problemas, às lutas e dificuldades que passamos. Mas é o Senhor, Pai, que nos ajuda. Isso é para mostrar para nós, ó Pai, que cada vez que nós temos mais problemas e dificuldades, o Senhor nos torna fortes, porque nós confiamos em Ti. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Eu dependo de Ti, Pai, eu não sou nada sem Ti. Se não fosse o Senhor ministrar essa palavra
nesta noite, Pai, não sei o que eu iria falar, o que eu queria dizer, porque não é pela força do meu braço, pelo meu intelecto. A tua palavra diz que o meu intelecto, a minha insuficiência vem de ti, Pai. Eu te agradeço pelo teu Espírito Santo que está em nossas vidas, ó Pai. Eu quero orar agora e repreender todo espírito de enfermidade, todo espírito de dor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, envia anjos, guerreiros com espada de fogo aqui, Pai, para guerrear em nosso favor, para colocar todo o mal, Pai, para fora. Anjos ministradores, ó Pai, coloca a sua mão de poder em nome do Senhor Jesus Cristo, e nós repreendemos agora, Pai, toda enfermidade, toda dor, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai. Toda dor do teu povo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, sai. Bata em retirada em nome de Jesus. Pai, aquele que está enfermo, cura agora, Pai, em nome de Jesus. Passa o sangue do Cordeiro Santo de Jesus Cristo aqui, Pai. Oh, Deus de poder, coloca a tua mão de poder aqui, que os teus anjos venham ministrar a cura. E eu quero repreender agora todo espírito de enfermidade. Fala o nome da sua enfermidade. Você que vai nos assistir pela internet também fala o nome da tua enfermidade. E não é mais doença, já era doença, porque a partir de hoje você não vai ter mais. Espírito de enfermidade, eu repreendo em nome de Jesus. Sai! Sai dos nervos, sai da coluna, sai dos ossos, sai da mente, sai do coração, sai do sangue, sai do músculo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Sai! Aquele que é canceroso vai ser curado agora, Pai. Todo tipo e qualquer tipo de câncer, bata em retirada agora. Em nome de Jesus, sai para o inferno e não volte mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu declaro a cura. Os teus anjos estão ministrando agora, Pai, a cura. Dê saúde ao teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E aquele que estava com dor, em nome de Jesus, sai. E já saiu, Pai. Declaramos curado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Aleluia. Deus abençoe, pastor. Amém, irmãos? É fé? Ato de fé. Se posicionar para aquilo que você serve, né? Um Deus poderoso, um Deus de grandes milagres. Amém? Vocês estão abençoados nessa manhã? Amém? Prestou atenção na palavra, irmão? Duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele mandou 12 homens, eram os líderes que foram espiar a terra. Não foi orelha seca, não. Foi líderes, os cabeças das 12 tribos, 12 homens. Então eles foram com a autoridade de Deus. Chegou lá, só 2 viram a coisa boa. 10 voltaram murmurando. Viu? Sabe a coceirinha que o pastor falou que tinha no nariz? Jesus disse assim, o diabo põe coceirinha na boca, na língua das pessoas, para ficar fofocando, falando mal dos outros. Viu? Sabe o que Deus disse para mim? Diga para eles tirarem a coceirinha da língua, da fofoca, da murmuração, que os 10 homens voltaram murmurando. A terra que Deus mandou lá não presta, não gera nada, só tem gigante. Nós vamos chegar lá, eles vão pisar em cima, vamos morrer. Aí levantou 2 homens, graças a Deus, que ainda no meio dos murmuradores existem homens e mulheres de Deus. Mandou o povo se calar, disse, cale-se, subamos animosamente, porque o Senhor nos deu a terra e certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia! Glória a Deus! Irmão e irmã, escute o que eu vou te dizer, a segunda coisa mais importante. Nós não somos grupo, nós somos corpo. Xarabaçu yandarai. O Espírito de Deus, enquanto o irmão pregava, falou, fala, e eu vou falar. E não tenho medo de falar.
Começa a desmanchar os grupinhos aí, irmão. Porque Deus mostrou o anjo, vai passar com a espada e vai pegar esses grupinhos que andam dividindo na igreja, irmão. Vai pegar, irmão. Pegar. Vai pegar. Então é melhor você começar a se tornar corpo. Que eu sempre digo, e as pregações mostram, que um membro fora do corpo, o que acontece? Podifica, adoece e morre. Você está no corpo ou está no grupo? Lembra de Paulo? Ah, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu sou de fulano, né? Mas graças a Deus nós somos de Jesus. Quem é de Jesus aí, glória a Deus. Aplauda ele com alegria. Deus está fazendo a obra, irmão. Está vendo isso aqui, irmão? Isso aqui é assediado por muita gente. Mas o Espírito Santo falou enquanto o irmão pregava: só vai subir aqui quem Deus permitir. Não é qualquer um, isso aqui não é para qualquer um, irmão. Altar, microfone, não é para qualquer um. É para quem Deus chamou. É para quem Deus está levantando. Se prepara, igreja, porque chegou um tempo que Deus vai derramar algo muito extraordinário aqui nesse lugar. Xarabaçu. Quem está no propósito vai ficar, quem não está vai pular do barco, irmão. Vai pular do barco. Jonas estava naquele barco, irmão, fora do propósito. Sabe o que aconteceu? A tripulação, o navio teve prejuízo. Tiveram que jogar toda a carga fora. Teve prejuízo. Barco que tem Jonas começa a ter prejuízo. Mas graças a Deus, que Deus entrou lá, falou: lança a sorte aí, porque tem um cara no porão. Normalmente, irmão, quem está fora do propósito está no porão. Porão é lugar de sombra, depressão, desânimo. Irmão, crente com depressão, crente no escuro, trancado, é porque está sem Jesus, não conheceu Jesus. Se você conhecesse Jesus, ou se você conhece Jesus, você não vai ficar no quarto escuro, não vai ficar com depressão, não vai ficar com medo, vai entrar na palavra ali: força, tem bom ânimo, porque eu estou contigo. Deus está com você, Deus está conosco, amém? Vamos fazer o trabalho das ofertas, ainda temos minutos para encerrar. Eu precisei falar isso, porque Deus, o Espírito Santo ministrou, pastor Cunha, meu coração. Glória a Deus. Pode tomar assento, irmãos. Se vocês quiserem, os irmãos vão distribuir o envelope, tá bom? Quem quiser, levante a mão. Olha lá os irmãos com a mão levantadas. Irmãos do céu, isso aqui vai explodir, irmão. Começa a orar, buscar os propósitos de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, viu? Eu vi assim como se fosse um reflexo, irmão, na sua família. Deus falou que tem uma obra grande e vai começar agora. Vocês vão ver o que Deus vai fazer. Coisa extraordinária. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos orar então. Querido Deus, obrigado por esse momento que ouvimos a Tua palavra. O Senhor falou aos nossos corações fortemente, grandemente, Senhor, que não é para olhar para o gigante, é para olhar, Senhor, para o fruto da terra, porque aqueles homens trouxeram cachos de uvas que mediam 2 metros de altura, Senhor. Precisou 2 para carregar. Senhor, esse é o fruto que está sendo derramado aqui na vida do Teu povo, Senhor. Prospera eles, Pai, como aqueles cachos de uvas, Senhor. Eles vão ofertar, dizimar, meu Deus, que o Senhor traga a bênção que foi ministrada pela boca do pastor Lincoln, Senhor, e também do pastor ontem, meu Deus,
que não importa o tamanho da dívida, da conta, daquilo que está passando, Senhor, importa o tamanho do Deus que servimos e que é um Deus de providência. Provê todas as coisas para os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode vir ao altar, por gentileza. Pode ofertar com alegria. Aqueles que estão fazendo pelo Pix, fique à vontade. Caso você faça pelo Pix e queira vir aqui receber a unção da oferta, a unção da bênção financeira, pode vir também, tá, irmão? Lembrando aos irmãos que amanhã às 20 horas é a nossa oração, né? O pastor sempre diz, chega 19h30, né? Podendo, claro que algumas pessoas trabalham, né? E depende de horário. Porém, podendo, chegue mais cedo. Se chegar depois das 20 horas, o portão grande vai estar fechado pela segurança da nossa igreja. Mas o pequeno de lateral, você pode entrar ali que vai estar aberto para você, o irmão vai te atender lá fora. Tá bom? Sexta-feira, nossa campanha, né? Nossa campanha de milagres, cura divina. Irmão, por favor, irmão, gere frutos. Traga alguém com você, não venha sozinho, tá bom? Olhe para o banco que você senta aí, a cadeira do teu lado, diga, puxa, essa cadeira está vazia, eu preciso preencher ela, eu vou convidar alguém para estar comigo. Faça isso e Deus vai fazer na tua vida os frutos crescerem. Amém? Vão estar em pé, por gentileza. Bom almoço de domingo para vocês, né? Hoje costuma se fazer frango, maionese, macarronada, churrasco, né, pastor? Olha aí, ó, pastor Cunha já está cantando churrasco. Glória a Deus. Vamos para casa então, Deus abençoe a todos, muito obrigado por vocês terem vindo, obrigado ao pastor Lincoln pela palavra abençoada sobre as nossas vidas, a sua família, os irmãos que acompanham e todos que aqui tiveram, tá bom? Caso você precise de uma oração, estaremos aqui nós pastores para orar por você após o término, tá bom? Querido Deus, muito obrigado nessa manhã pelo que o Senhor fez pelas nossas vidas, ó Pai, através da Tua palavra, através, Senhor, deste culto que foi abençoado pela Tua presença. Cremos nos milagres que aqui foi ministrado, cremos nos testemunhos que serão ditos na sequência dos cultos da semana, do mês. Cremos, Senhor, em grandes coisas para a nossa vida. Que o Senhor derrame, Senhor, a Tua bênção sobre o Teu povo, que estará retornando aos seus lares, meu Pai. Que eles possam ser guardados pela Tua presença, chegar em paz aos seus lares. Aqueles que saíram na paz, que cheguem na paz multiplicada. E aqueles que saíram, Senhor, preocupados, Senhor, com seus corações apreensivos, que volte na paz e que vejam a Tua bênção. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aqueles que vão assistir pela internet, que também sejam alcançados e sejam curados em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dos pastores obreiros que aqui estiveram. Que o Senhor dê a Tua bênção, Senhor, a cada um. Que nesse dia seja produtivo para a Tua glória. Obrigado pela vigília, o culto de ontem e o culto desta noite, Senhor, pela live. Que o Senhor também use o pastor e que seja feito, Senhor, muitos milagres, prodígios e maravilha. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Se Deus é por nós, operando Deus, todos juntos, que a graça de Deus, a comunhão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a presença do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e sempre,
E todos juntos digam. Quem disse amém, aplauda Jesus. Glória a Deus. Aleluia.